Fala, meu cotista, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fi da Questão, tá? Mais uma vez Ivan que tá falando aqui. Então, bora dar uma olhadinha aí no relatório do TRXF, o Fundo de Renda Urbana da TRX. Bora dar uma olhadinha aí nos movimentos, né? Esse relatório ele vai trazer um pouco sobre a emissão que ele está fazendo, sobre o imóvel que ele está vendendo também. Então, bora dar uma olhadinha aí no geral do fundo. Então, é um fundo aí de 2019, né? Tem uma taxa de administração de 1%, tem uma taxa de performance também de 20% do que exceder IPCA mais 6, tá? É um fundo imobiliário para investidor em geral, então qualquer pessoa pode comprar ele aqui, tá? E normalmente ele anuncia o pagamento de dividendos no último dia útil e paga no 10º dia útil, tá? Bora trazer aqui mais algumas informações. Ele já fez 10 emissões, está realizando a 11ª agora, tá? Então, tem uma cota de mercado no valor de R$ 104,18, tava isso, agora diminui um pouquinho porque o pessoal começa a fazer flipagem, né? Mas a cota patrimonial dele é de 101,71. Então, como pegou um pouquinho de ágio, ele foi lá, mandou uma emissão, veio numa hora ótima. Esse fundo estava precisando muito fazer essa emissão, estava precisando de caixa. Então, mais embaixo a gente vai ter mais alguns detalhes, né? Então, tem um valor patrimonial aí de 2 bi, fundo, paga aí 93 centavos por mês, o que dá um dividendo aí anual de quase 11%, o que é ótimo para tijolo. Aqui tem mais algumas informações, né? A gente passa batido. Aqui, bora para os destaques do mês. Então, a aprovação da 11ª emissão de cotas, né? Ele quer captar aí 1 bilhão. Aqui, ele traz novidades sobre uma venda que ele está fazendo, que é da loja Pão de Açúcar em Santo André. O valor da transação, 31 milhões. O fundo vai receber aí 18 milhões e depois vai receber mais 13 milhões em 16 parcelas, nesse valor aqui de 821, corrigido pelo IPCA. Então, essa negociação aqui, ela gerou 5 milhões de lucro, né? O que dá 25 centavos por cota, que foi uma ótima transação. Tá pagando aí 93 centavos, né? Que dá um dividendo aí de quase 11% ao ano. E aqui eles aumentaram o guidance de distribuição. Antes era até só o final desse semestre, agora vai até dezembro de 2025. Então, muito bom também. Ficou entre 90 e 93 centavos. Aqui a gente veio para comentário do gestor, né? Vamos trazer mais algumas informações. Aqui, sobre o montante que eles querem captar de 1 bi. Aqui tem os custos dessa emissão, né? Aqui, galera, eu não vou dar muito destaque, porque eu quero falar mais do relatório, mas depois a gente pode gravar um vídeo sobre essa emissão, tá? Então aqui eu vou passar só pelos highlights mesmo, só pelo principal, mas coisa rápida, viu? Então aqui o que ele quer adquirir com esse valor captado, né? Então aqui tem os imóveis, né? A região, então São Paulo, Centro-Oeste, Norte, Sul, o perfil dos imóveis, que é tudo de renda urbana, né? E tem um aqui de logística também, muito bacana isso, ele dá colocar um diferencialzinho a mais aí, quem sabe não se torna um fundo misto ali, né? Tem aqui o valor de aquisição de cada um deles, o que totaliza aí 1 bilhão, né? E um detalhe muito importante e bem bacana para esse fundo é o seguinte: 750 milhões ele vai pagar com cota. Então, muitos imóveis aqui ele vai pagar com cota, isso é bem bacana. Apesar que o fundo estava precisando captar dinheiro mesmo, porque ele está com uma alavancagem bem pesada, está com fluxo de caixa bem justo, né? Então, seria bom ele captar uma boa parte em dinheiro, mas vamos ver como que ele vai fazer aí. Qualquer coisa ele pode fazer uma reciclagem de portfólio, vender um pouco mais ali para conseguir captar recursos para equalizar aí essa alavancagem dele, né? Então, bora seguir aqui, tá? Vamos descer. Aqui, eles falam sobre uma visita que eles fizeram num imóvel que eles estão construindo, que é para o Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo. Então, aqui tem algumas fotos, né? Já tá bem bacana, bem grande. Eu morava em São Paulo e eu morava aqui próximo, então, assim, eu conheço essa região, uma região muito grande. Esse terreno era enorme, então
assim, vai ser construído um complexo muito grande lá, tipo o mesmo complexo do Cidade Jardim, em São Paulo. Então, bora dar uma olhadinha aqui na DRE dele. Aqui, em abril, quanto que ele gerou de receita imobiliária, de rendimentos também, que são os FIIs que ele tem aqui, receita financeira, o que ele tem em caixa, enfim, gerou tudo, um valor aqui de 75 centavos, pagou 93, utilizou um pouquinho de reserva aí, tá? Mas ainda tem uma reserva acumulada de 90 centavos. Então aqui a gente vê o resultado, né? Aqui o guidance de distribuição, que é entre 90 e 93 centavos, que vai até dezembro, né? Então tem um bom cronograma aí. Bora aqui ver a evolução cotista, ó. Subiu bastante lá ali no comecinho de 2024, né? E agora está se mantendo. Rentabilidade geral do fundo, então você vê que é um fundo de 2019, você vê que a rentabilidade dele ainda fica muito abaixo de IPCA, mas tá caminhando aí, né? Um fundo muito bom. O único pênalti desse fundo é que, assim, a TRX, ela sempre trabalhou com muita alavancagem, e isso o investidor não gosta. Você ter um certo nível de alavancagem até um certo ponto é ok, mas às vezes passa muito daquilo e a TRX faz muito isso, então isso acaba assustando um pouco o investidor, né? Mas bora aqui para a diversificação da carteira dele, quanto que ele tem em imóveis, aqui a parcela que ele tem em fundos imobiliários, então a gente está falando aí de praticamente 1/3 do fundo, né? Também não é algo bom, eu particularmente não gosto, eu preferia que fosse tudo em imóveis mesmo, mas ok, faz parte, né? Aqui o segmento de atuação dele, então metade aqui é atacadista, uma parte é varejo, casa e construção e o hospital aqui, o Albert Einstein, né? Então a gente vê aqui os inquilinos dele, então você vê aí Açaí, Grupo Mateus, Pão de Açúcar, Obra Max, Albert Einstein, só alto nível, né? Aqui os locais onde ele atua, né? E a estrutura patrimonial dele aqui, que assim, é bem complexa aqui, para não falar estranha. O TRX ter esse TRXB. Na minha visão, o TRXB já era para ter sido incorporado. Eu acho que eles só não fazem isso porque, assim, nos dois ele tem uma alavancagem, né? Então a gente fala de uma alavancagem aqui de 28% no TRXF. Só que, assim, se a gente for somar a alavancagem do TRXB, isso aqui aumenta muito. Então acho que ele só mantém isso para dar uma maquiagem ali, né? Para não assustar o cotista. Apesar que ele sabe que a alavancagem é bem alta se a gente somar isso, né? Mas na minha concepção, o TRXB já era para ter sido incorporado pelo TRXF. Que a gente vê o fluxo de amortização dele, né? O que ele tem que pagar. Projeção de relação da dívida. Então você vê aqui que ela vai diminuindo, né? Vai diminuindo, mas só lá na frente vai chegar a zero, que assim é praticamente impossível. Esse fundo sempre tá fazendo dívida, então assim, a gente trabalhar com a hipótese que o TRX nunca vai estar alavancado é praticamente impossível. E aqui o portfólio dele, né? As lojas que ele tem, então aqui a gente consegue ver mais algumas informações. E é isso, galera, não tem muito mais o que falar não. Tem esse destaque aí da venda dessa loja, né? Tem o destaque também dessa emissão, só que eu não trouxe muitos detalhes aqui dessa emissão, porque eu penso em fazer um vídeo mais dedicado a ela depois, tá? Para entender direitinho. Além disso também, pessoal, é o seguinte, esses vídeos que eu estou gravando aqui são vídeos para quem já conhece, né? Então, a minha ideia também é fazer um vídeo para quem está iniciando agora, para entender como que é o funcionamento de um fundo imobiliário, o que acontece dentro do fundo imobiliário, como que funciona o de papel, de tijolo, enfim, quero trazer um conteúdo assim também para quem está começando, tá? Aqui é mais para quem já está por dentro, já conhece bem de como funciona.
E é isso, galera. Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Então já sabe, se gostou, se inscreva no canal. Segue lá no Instagram também, o Fi da Questão. E é isso, valeu, galera. Abraço.